A voz de Lara tremia, mas havia uma determinação ardente por trás de suas palavras. Ela respirou fundo, cercada por paredes frias e um silêncio opressor que parecia se espremer dentro dela. Alô, eu estou trancada no banheiro da minha casa, disse, como se confessasse um crime. O atendente do 110, uma voz calma e controlada, fez perguntas, mas Lara mal conseguia pensar. Seu pai havia se tornado um estranho, um homem que antes era seu herói e agora era uma sombra aterrorizante, do qual ela precisava escapar. Ele me disse que era para minha própria segurança. Lembrou-se dela ainda criança, quando ele a abraçava apertado, prometendo protegê-la do mundo lá fora. Mas agora, aquele mesmo abraço se transformara em algemas. Lara olhou em volta, as sombras pareciam se mover, e a luz fraca da janela deixava o banheiro sem vida. O lugar estava com um cheiro abafado, um odor de medo e desespero. Como ela fora parar ali? As horas se transformaram em dias sob o olhar atento de um pai que não a deixava sair. Lara, o mundo é perigoso. Você precisa entender. Ele sempre repetia. Mas ela não conseguia entender como o homem que a amava se transformara nisso. Quantos dias eu estou aqui? Ela sussurrou para si mesma, enquanto o operador tentava acalmá-la. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Tem alguém que pode te ajudar? Perguntou ele, sua voz tempestuosa. Lara respirou fundo novamente. E meu pai? Ele não vai me deixar sair? A preocupação em seu peito crescia como uma tempestade em um céu ensolarado. Os barulhos do lado de fora pareciam mais próximos agora. E ouvindo o bater da porta, seu coração acelerou. Seria ele? A lembrança do olhar dele, intenso e frio, a fez arrepiar. Enquanto o operador tentava obter mais informações, Lara se lembrou de sua mãe. Uma figura enigmática em sua vida. Uma lembrança distante que falava de amor, mas também de dor e segredos. Ela sumiu, ele nunca fala sobre ela. Lara pensou, engolindo em seco. Os mistérios que a cercavam a deixavam inquieta. O que havia acontecido antes? E por que seu pai a mantinha ali, como se ela fosse um tesouro a ser protegido? Quando o barulho aumentou na porta, Lara se encolheu, sentindo a tensão apertar seu peito. O que ela faria? O operador respirava do outro lado da linha, um fio de esperança enredado em cada palavra. Você precisa decidir, Lara. Se você precisa de ajuda, diga. Pode ser a sua saída. Mas a ideia de abrir a porta era assustadora. O que viria do outro lado? Além do desconhecido, havia a verdade que poderia transformá-la completamente. Bateu 2 vezes. Um som firme, e Lara sentiu o tempo se esvair. A coragem se escondeu em alguma parte do seu ser, enquanto pensava que talvez o maior terror estivesse não em seu pai, mas nas verdades enterradas que espreitavam debaixo da superfície. Agora, mais do que nunca, ela precisava escapar, mas não sabia se estava pronta para enfrentar o que a aguardava. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Lara estava em um impasse. O barulho na porta ecoou como um trovão em sua mente confusa. Respirou fundo, tentando encontrar coragem. Estava presa, mas seu desejo de se libertar crescia. Eu preciso, pensou. Mas a hesitação a mantinha ancorada ao chão gelado do banheiro. A voz do operador continuava a ecoar em seus ouvidos, mas seu próprio medo parecia mais alto. Diga que precisa de ajuda, ele repetia. Mas como? Como poderia atrair a única pessoa que ela conhecia? O homem que lhe prometeu proteção. A porta se abriu com um rangido alto. E seu coração disparou. Um rosto conhecido, mas distorcido pela raiva, entrou. Seu pai. A iluminação fraca revelava os contornos de seu olhar. Não era o olhar preocupado de um pai que cuida. Era uma máscara de controle, como se ele estivesse decidindo o que fazerá. Seguir. Você não deveria estar aqui, Lara gritou, sua voz apontando para o desespero que pulava em seu peito. Eu pedi ajuda. Silêncio. Ele rosnou. A intensidade da sua voz a paralisou. Eu estou fazendo isso por você. O mundo lá fora é perigoso. Mas enquanto seu pai falava, algo começou a mudar. Lara notou a tensão em seu corpo, as mãos tremendo, o rosto pálido, e ao olhar mais de perto, percebeu um brilho muito familiar nos olhos dele. Pai, começou ela hesitante. O que aconteceu com a mamãe? A pergunta fluiu como uma corrente impetuosa entre eles. O semblante dele se contorceu. Ele olhou para o chão. Por um instante, parecia mais vulnerável. Lara sentiu algo mudar no ar, como se uma tempestade prestes a se formar. Não fale sobre ela! Ele gritou, seus olhos ardendo com fogo desconhecido. Ela não é o que você pensa. Nós fugimos. Precisávamos. O tempo parou. Fugimos? Do quê? A cada palavra, Lara sentia o mundo virando de cabeça para baixo. O homem que sempre a protegeu agora parecia um prisioneiro de suas próprias mentiras. Ela fez coisas. Ele continuou, a voz falhando como se cada palavra tivesse uma carga elétrica ao sair. Ela não deveria ter te levado embora. Não deveria ter te deixado ver o que ela fez. Nós. Então, uma batida firme na porta principal da casa interrompeu o clima carregado. A situação virou caos. Lara e seu pai se entreolharam, a tensão crescendo. O som era intenso e urgente. Quem poderia estar atrás daquela porta? Seu pai não parecia saber o que fazer. Ele se virou bruscamente. Fique aqui! Gritou, antes de correr para a entrada. Lara permaneceu paralisada, seu corpo reagindo com uma mistura de medo e curiosidade. A adrenalina a fazia sentir-se viva, mas o desconhecido estava logo ali. O que seu pai estava escondendo? O que ela não sabia sobre sua mãe? O barulho do lado de fora continuava, e ela decidiu que não podia mais ignorar os segredos que cercavam sua vida. Com um impulso desesperado, Lara saiu do banheiro, os pés descalços mal fazendo ruído no chão frio. Não tinha certeza do que encontraria, mas sabia que era hora de descobrir a verdade. E quando atravessou o corredor, o que viu ao fim dele a deixou sem fôlego. A figura alta e imponente na porta era familiar, mas estranha ao mesmo tempo. Um sorriso torto e um olhar que atravessava sua alma trouxeram à tona uma lembrança esquecida. Um eco do passado que podia mudar tudo. Quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? Agora, na encruzilhada entre o medo e a revelação, Lara sentiu que estava prestes a descobrir não apenas o que a cercava, mas tudo o que ela conhecia até então. Quais segredos sombrios estavam prestes a ser revelados?
E se o verdadeiro terror não estava no que seu pai fazia por ela, mas no que ele escondia delas? Lara hesitou, seus pés paralisados no corredor. O rosto familiar que havia visto na porta agora se tornava uma sombra, enquanto o coração dela pulsava frenético. A figura à sua frente começou a se aclarar. Era Clara, sua mãe, mas não era a mulher que ela lembrava. A expressão era opaca, como se estivesse em um transe, e os olhos, eles estavam perdidos, como se ela tivesse vindo de um lugar sombrio. Você não deveria estar aqui, Lara. Clara exclamou, mas não havia raiva em sua voz. Havia medo. Você precisa voltar, rápido. O ambiente pareceu escurecer. Lara tentou entender o que estava acontecendo. Mãe, é você? A voz dela tremia, quase uma súplica, enquanto uma sensação de confusão a invadia. A mãe a quem ela pensava ter perdido era de fato uma figura moldada por memórias dissipadas e mágoas sufocadas. O que você está fazendo aqui? Lara, não. Clara olhou para trás, em direção à entrada. O barulho da batida na porta ressoou novamente, desta vez mais forte, mais insistente. Ele não pode saber que você está comigo. Ele não pode saber. Os olhos dela pareciam encerrar um medo profundo, e Lara sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? Antes que pudesse formular uma resposta, a porta do banheiro se abriu abruptamente. O pai de Lara entrou, os olhos cheios de um terror que Lara nunca tinha visto antes. Clara, você não deveria estar aqui, ele gritou, as palavras saindo como se fossem um disparo ensurdecedor. E antes que Lara pudesse processar, seu pai se lançou na direção de Clara. Em um instante, Lara viu a tensão explodir como um balão furado. Não! Lara gritou, mas a cena foi rápida demais. Clara tentou se esquivar, mas uma mão firme agarrou seu braço. A fraqueza nos olhos de Clara fez com que Lara quisesse correr até elas, mas o medo a paralisou. A figura do pai agora era uma massa de fúria e desespero, enquanto Clara gritava: "Você não pode me prender de novo! Você sabe do que eles fazem! O que fizeram com você?" As palavras da mãe cortaram o ar como uma lâmina. Lara sentiu seu coração acelerar. O que ela estava falando? Que eles? O que ele fazia? O pai deu um passo atrás, como se aquelas palavras fossem um veneno direto. Você não entende, Clara. Eles não podem saber da nossa filha. Ele estava pálido e suando, como se a confissão pesada o estivesse sufocando. Lara estava boquiaberta. Pai, o que está acontecendo? O que você e mamãe estão escondendo de mim? Clara sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de tristeza, como alguém à beira de um abismo. Lara, eu não posso falar aqui. Eles estão sempre ouvindo. O olhar dela se voltou para a porta, as batidas agora mais frenéticas. O pai lutava para manter a calma, mas a verdade parecia estar espremida entre eles, fendida como um lápis quebrado. Você não entende. Ele repetiu, a voz tremendo de raiva e desespero. Eu fiz tudo isso para te proteger, Lara, para que você não fique como nós. A revelação paralisou Lara. Como assim como nós? Ela sentiu sua mente girar, suas mãos tremerem. O que seus pais estavam dizendo? Naquele momento, no calor da confusão, tudo parecia vir à tona. Era como se as areias de um leito de rio começassem a desmoronar, revelando segredos apodrecidos. As batidas na porta ficavam cada vez mais intensas, mas uma parte de Lara estava focada no olhar desesperado de sua mãe. Se eu não conseguir sair, se eu não conseguir me livrar deles, o que será de você? O desespero na voz de Clara ressoou em seu coração.
E então, em um movimento inesperado, Clara se virou e correu para a porta, gritando: Lara, fuja, vá! O queixo de Lara caiu. Ela estava prestes a protestar quando, do fundo do corredor, uma figura surgiu. Era um homem alto, envolto em sombras, e ao entrar na luz, tornou-se nítido. Ele tinha um olhar que queimava através dela, um sorriso que fazia o estômago de Lara se revirar. Lara, eu estou aqui para te levar, ele disse, a voz suave como veneno. O que suas mães dizem é só a superfície. Agora, vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. O que deveria fazer? A verdade agora estava pairando no ar e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. Lara hesipou, seus pés paralisados no corredor. O rosto familiar que havia visto na porta agora se tornava uma sombra. Enquanto o coração dela pulsava frenético, a figura à sua frente começou a se aclarar. Era Clara, sua mãe, mas não era a mulher que ela lembrava. A expressão era opaca, como se esteve em transe, e os olhos, eles estavam perdidos, como se ela tivesse vindo de um lugar sombrio. Você não deveria estar aqui, Lara, Clara exclamou, mas não havia raiva em sua voz. Havia medo. Você precisa voltar. Rápido. O ambiente pareceu escurecer. Lara tentou entender o que estava acontecendo. Mãe, é você? A voz dela tremia, quase uma súplica, enquanto uma sensação de confusão a invadia. A mãe a quem ela pensava ter perdido era, de fato, uma figura moldada por memórias dissipadas e mágoas sufocadas. O que você está fazendo aqui? Lara, não! Clara olhou para trás, em direção à entrada. O barulho da batida na porta ressoou novamente, desta vez mais forte, mais insistente. Ele não pode saber que você está comigo. Ele não pode. Saiba, os olhos dela pareciam encerrar um medo profundo, e Lara sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? Antes que pudesse formular uma resposta, a porta do banheiro se abriu abruptamente. O pai de Lara entrou, os olhos cheios de um terror que Lara nunca tinha visto antes. Clara, você não deveria estar aqui. Ele gritou, as palavras saindo como se fossem um disparo ensurdecedor. E antes que Lara pudesse processar, seu pai se lançou na direção de Clara. Em um instante, Lara viu a tensão explodir como um balão furado. Não! Lara gritou, mas a cena foi rápida demais. Clara tentou se esquivar, mas uma mão firme agarrou seu braço. A fraqueza nos olhos de Clara fez com que Lara quisesse correr até elas, mas o medo a paralisou. A figura do pai agora era uma massa de fúria e desespero, enquanto Clara gritava: Você não pode me prender de novo. Você sabe do que eles fazem, o que fizeram com você. As palavras da mãe cortaram o ar como uma lâmina. Lara sentiu seu coração acelerar. O que ela estava falando? Que eles? O que ele fazia? O pai deu um passo atrás, como se aquelas palavras fossem um veneno direto. Você não entende, Clara. Eles não podem saber da nossa filha. Ele estava pálido e suando, como se a confissão pesada o estivesse sufocando. Lara estava boquiaberta. Pai, o que está acontecendo? O que você e mamãe estão escondendo de mim? Clara sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de tristeza, como alguém à beira de um abismo. Lara, eu não posso falar aqui. Eles estão sempre ouvindo. O olhar dela se voltou para a porta, as batidas agora mais frenéticas. O pai lutava para manter a calma, mas a verdade parecia estar espremida entre eles, fendida como um lápis quebrado. Você não entende, ele repetiu.
a voz tremendo de raiva e desespero. Eu fiz tudo isso para te proteger, Lara. Para que você não fique em nós. A revelação paralisou Lara. Como assim como nós? Ela sentiu sua mente girar. As batidas na porta ficavam cada vez mais intensas, mas uma parte de Lara estava focada no olhar desesperado de sua mãe. Se eu não conseguir sair, se eu não conseguir me livrar deles, o que será de você? O desespero na voz de Clara ressoou em seu coração. E então, em um movimento inesperado, Clara se virou e correu para a porta, gritando: Lara, fuja! Vá! O queixo de Lara caiu. Ela estava prestes a protestar, quando, do fundo do corredor, uma figura surgiu. Era um homem alto, envolto em sombras, e ao entrar na luz, tornou-se nítido. Ele tinha um olhar que queimava através dela, um sorriso que fazia o estômago de Lara se revirar. Lara, eu estou aqui para te levar, ele disse, a voz suave. Como veneno. O que suas mães dizem é só a superfície. Agora, vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Ela não sabia se deveria correr ou ficar. O que deveria fazer? A verdade agora estava pairando no ar, e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. Mas então, algo chocante aconteceu. O homem começou a desaparecer lentamente. A silhueta escureceu até se tornar uma sombra. E Lara percebeu. Não era um homem. Era um eco do que seu pai se tornara. Você precisa ficar aqui, Lara. O grito do pai ecoou, mas já era tarde. A verdade, uma verdade devastadora, se manifestou de uma maneira que fez seu cérebro deixar de funcionar. Lara olhou de volta para a mãe. A figura de Clara agora começava a se distorcer. Também, o que estava acontecendo? Uma luz ofuscante atravessava o corredor, revelando imagens em flash. Momentos antes esquecidos, sussurros de segredos. Ela lembrou de uma noite em que viu o pai em pé à porta, discutindo com alguém, a voz baixa e tensa. O que ele estava escondendo, o sinal. Lara estava finalmente pronta para saber a resposta. Mas antes que pudesse perguntar, uma explosão ensurdecedora sacudiu a casa. As paredes tremeram e uma fumaça espessa começou a preencher o corredor, fechando todos os caminhos de saída. O pânico tomou conta dela enquanto olhava para os rostos que mais amava e que pareciam agora estranhos. Um novo dilema se formou entre a busca pela verdade e a necessidade de escapar. O que seus pais realmente esconderam e quem eram essas figuras que pareciam pairar sobre suas vidas. A fumaça foi se tornando uma névoa espessa e no fundo dele, Lara viu outros rostos, conhecidos e desconhecidos, simplesmente observando. Eles tinham respostas, ou ao menos eram uma antítese do que ela pensava ser sua realidade. E sobre tudo isso pairava a pergunta que ecoava em sua mente. Quem era ela de fato? Uma filha, uma vítima ou algo muito mais profundo? Em meio ao caos, Lara sentiu que a resposta estava mais próxima do que pensava, esperando para ser descoberta. Mas o tempo estava se esgotando. Lara hesitou, seus pés paralisados no corredor. A fumaça estava espessa e as sombras dançavam em sua volta. O coração pulsava como se quisesse sair do peito. Clara, sua mãe, começava a desaparecer em meio ao caos, mas era a figura que surgia na porta que a deixava sem fôlego. O homem, envolto em sombras, estava ali, oferecendo um sorriso que era, ao mesmo tempo, sedutor e aterrorizante. Lara, eu estou aqui para te levar. A voz dele era suave, como um sussurro no vento,
mas tinha a gravidade de uma tempestade. O pai estava em choque, os olhos arregalados, a boca aberta em descrédito. Não acredite nele, Lara, gritou, a voz ecoando pelo corredor como um ladrão em fuga. Eles estão tentando nos separar, mas já era tarde demais. O homem que parecia ser uma imagem distorcida do passado começou a brilhar, e a fumaça à sua volta se dissipava como se estivesse derretendo. Lara ficou parada, congelada, enquanto os rostos conhecidos dançavam em sua mente. Sussurros de lembranças ensurdecedoras, cada palavra um fragmento de um quebra-cabeça que ela sempre quis entender, mas nunca conseguiu. Quem é você realmente? Lara perguntou, a voz baixa, mas cheia de determinação. Um amigo, ele respondeu, mas não havia calor na palavra. Eu só quero que você descubra a verdade. A luz ao redor dele se intensificou, revelando um espaço bem diferente. Era como se a realidade ao seu redor estivesse desmoronando. E Lara sentiu um frio na espinha. O chão a rodopiava, e ela estava prestes a cair, quando a cena mudou drasticamente. Um grito estridente cortou o ar. Aquele som não era de pânico. Era um lamento profundo, uma dor que ecoava pelo corredor. E todos os olhos se voltaram para o pai. O olhar dele se tornara sombrio, um brilho de raiva e desespero. O que você fez? Ele rugiu, como se a fúria estivesse armazenada por anos, prestes a explodir como um vulcão em erupção. Você trouxe ela de volta. Você fez isso. Lara piscou. A tensão no ar se tornou eletricidade pura, pulsando ao redor. Clara se virou, o rosto horrorizado. O que você está dizendo? Você sabia que ela voltaria? Vocês sempre souberam que ela voltaria. As palavras de Clara eram como facas cortando através da confusão. Não sou eu. Você não entende. A voz de seu pai tremia. Ninguém poderia saber o que eu fiz. Ninguém. E você trouxe isso de volta. A ansiedade reverberou entre eles. E Lara finalmente começou a juntar as peças. Tudo girava em círculos. O que vocês estão escondendo de mim? O que é que significa isso? O homem ao seu lado sorriu, mas agora era um sorriso cruel. Ah, Lara, você ainda não percebeu. A sua mãe não está de volta. Ela nunca partiu. E as palavras dele eram como um soco no estômago. O mundo pareceu girar outra vez, a clareza afundando em escuridão novamente. Lara queria gritar, mas nenhum som saiu. Não pode ser. As memórias começaram a fluir. As imagens antes distorcidas, agora nítidas. Cada detalhe, cada fração de identidade. O que suas mães queriam dela. Clara, murmurou. Você não é. Você nunca foi. O olhar de sua mãe se transformou em algo indescritível. Uma mistura de amor e dor e culpa. Lara, eu te fiz o que era necessário para te proteger. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. A fumaça começava a tomar forma, moldando-se em uma imagem familiar que Lara não queria reconhecer. De repente, o que parecia ter sido uma discussão familiar se transformou em uma batalha interna, onde Clara e o pai se encaravam como opostos. O homem ao lado de Lara se interpôs, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Ela sentiu uma onda de pavor. O que estava prestes a acontecer? Eu não posso deixá-lo saber, Lara. O que você é? Seu pai gritou, e nesse instante, tudo fez sentido. A verdade que Lara queria tão ardentemente descobrir não seria revelada. Ao invés disso, ela estava prestes a ser estraçalhada. Lara respirou, sentindo uma mistura de liberdade e opressão. Quem sou eu, afinal? Murmurou, a angústia se tornando uma maquiagem em seu rosto.
O presente e o passado se entrelaçavam em um emaranhado de desespero. E então a resposta estava ali, prestes a ser desenterrada. Mas a verdade crua a deixaria marcada para sempre. Com a fúria crescendo ao seu redor e sombras se aproximando, Lara percebeu que só havia uma saída: desvendar tudo. E enquanto a fumaça e os segredos começavam a se dissolver, Lara finalmente entendeu. O que ela descobriria poderia mudar tudo, não só para ela, mas para o mundo que conhecia. E aquela figura familiar, aquela sombra que se aproximava, poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Lara hesitou, seus pés paralisados no corredor. A fumaça estava espessa e as sombras dançavam ao seu redor. O coração pulsava desesperadamente, quase como se quisesse escapar. Clara, sua mãe, começou a desaparecer em meio ao caos, e o homem envolto em sombras permanecia ali, observando com um sorriso que era, à vez, sedutor e aterrorizante. "Quem é você realmente?" Lara perguntou, a voz trêmula, mas não podia recuar. A escuridão a cercava, mas a necessidade de ver a verdade a iluminava por dentro. "O que vocês estão escondendo de mim? Eu sou apenas um amigo", respondeu o homem, a voz suave como um sussurro, mas com a frieza do aço. "Quero que você descubra a verdade." A luz ao redor dele se intensificou, uma luminosidade que cortava a escuridão, revelando um espaço estranho e familiar. Ao mesmo tempo, Lara piscou, tentando focar, mas antes que sua mente pudesse processar, um grito estridente ecoou pelo corredor. O som penetrava como uma faca. Era seu pai, sua raiva irrompendo como um vulcão prestes a explodir. "Não acredite nele, Lara." Ele começou a se mover, gesticulando, e sua frustração era palpável. "Ele quer separar você de nós, outra vez." A tensão no ar se transformou em eletricidade. Lara sentiu isso correr pela pele, a necessidade de proteção se espalhando. Mas era como se um manto de verdade estivesse quase desdobrando. Ela olhou de volta para Clara, que agora tinha o semblante distorcido por uma mistura de amor e desespero. "Por que você está aqui? Você nunca devia ter voltado. Ele sabe pelo que passamos." O homem ao seu lado sorriu, um sorriso cruel que fez a pele de Lara arrepiar. A sua mãe não voltou. Ela nunca partiu. As palavras dele queimaram através dela, criando uma onda de confusão que parecia quase física. Lara sentiu o impacto. Memórias começaram a fluir, imagens que pareciam tão distantes, mas agora estavam nítidas. Você estava com ele desde o começo?" O desespero a consumia. "Lara," Clara gritou, mas a voz dela tinha um tremor que a deixava mais vulnerável. "Eu fiz o que foi necessário para proteger você de algo que nem você pode imaginar." De repente, a porta atrás de Lara se abriu com um estrondo. Era a última coisa que ela esperava. E então, uma figura conhecida surgiu. Seu coração parou. Era a avó. Uma presença que sempre havia ficado em segundo plano. Mas agora, seu olhar era penetrante, e havia uma gravidade que fazia o ar parecer denso. "Você não deveria estar aqui," a avó gritou, a voz como uma força que reverberou nas paredes. Todos a encararam, até mesmo o homem das sombras. "Lara, escute-me. A verdade sobre sua origem, sobre nós, é mais sombria do que você pode imaginar." Silêncio. O mundo inteiro parecia ter parado por um instante. O pai de Lara estava em choque, a boca aberta em descrédito. "O que você está fazendo aqui?" ele sussurrou. "Você deveria ter ficado longe." "Cara, é hora de você saber," a avó comentou, avançando um passo. O peso nas palavras era palpável. A sua mãe nunca foi ela mesma.
Não. Até que eles a encontrassem. E eu fiz um pacto para proteger todos nós, Lara. Pacto? Lara repetiu, o nó no estômago se apertando. O que essa mulher estava dizendo? O que significava tudo aquilo? O olhar de Clara se tornou uma máscara de desespero. Não, não fale sobre isso, não agora. Mas já era tarde. O homem em sombras finalmente parecia estar perdendo o controle. Ele olhou para a avó com um misto de raiva e medo. Você não pode fazer isso. Eles não podem saber. A tensão atingiu um ponto crítico. Lara tinha mais perguntas, mas o tempo estava se esgotando. A fumaça começou a rodopiar, e a atmosfera estava prestes a desmoronar. E então, em um momento de revelação, Lara compreendeu que a batalha não era apenas sobre ela, mas sobre legados ocultos, un pasado sombrío que poderia reiterar sua vida más do que cualquier poderia imaginar. Y antes que pudiera procesar todo, una explosión a atingió, as paredes tremeron, y el mundo que conocía parecía estar a beira de desabar. A pergunta rosnava em sua mente. Como isso tudo terminaria? As respostas estaban envoltas en segredo, y agora no solo su futuro, mas también el de su familia pendía na balanza. Lara hesitó, seus pés paralisados no corredor. A fumaça estaba espesa, como si estuviese sufocando cada pensamiento claro que ainda le restaba. O corazón pulsaba descompasado, y a cena diante de ella se tornaba más surreal a cada instante. Clara y seu pai estaban en un impasse. A tensão no ar era palpável. Enquanto a avó olhava, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Você não pode deixá-la aqui, a avó gritou, os olhos fixos no pai. A verdade precisa vir à tona. Não estamos aqui para esconder mais nada. Lara sentiu um aperto no peito. A verdade? O que significa isso? Mãe, o que está acontecendo? Que verdade você está escondendo de mim? Sua voz ecoou, quase implorando por respostas. Mas antes que alguém pudesse falar, uma forte explosão ressoou através da casa, fazendo as paredes tremerem e novamente atingindo todos como se fosse um trem desgovernado. A luz piscou, e a fumaça se espessou. A avó gritou. Agora não, é a hora. O olhar dela estava fixo na porta. Foi então que Lara viu. Uma sombra se aproximava, não do corredor, mas da própria porta principal. Uma figura alta, envolta em um manto negro, entrou na sala como se tivesse saído de um pesadelo. Era uma forma que parecia absorver a própria luz, e a presença dela era tão pesada que fazia o ambiente parecer congelado. Vocês não deveriam estar aqui, a figura falou, a voz ecoando como um trovão. O olhar penetrante parecia atravessar Lara, e ela sentiu um medo primal, como se nunca tivesse sentido antes. A avó recuou e o pai se colocou em frente a Lara, a defensiva subindo em seu corpo. Fique longe dela, ele bradou, a voz firme, mas Lara percebeu que havia um toque de pânico nas palavras dele. Theo, a figura hesitou por um momento e num gesto rápido, retirou a capa. O que foi revelado deixou Lara paralisada. Era uma mulher, mas não era qualquer mulher. Era uma versão mais jovem de Clara, mas com um olhar frio e distante. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder, a mulher afirmou, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Lara não conseguia processar o que estava acontecendo. Você é a minha mãe? A pergunta saiu como um sussurro, mas era carregada de incredulidade. A figura sorriu de uma forma que arrepiou Lara.
Sou tudo aquilo que você não sabia que era parte de você, Lara. A verdade é que sou você. Não exatamente você, mas uma deles. E agora a hora da verdade chegou. Clara se afastou, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não. Não pode ser. Isso não tem sentido. Sua voz era um misto de raiva e desespero. A avó mordeu o lábio, os olhos cheios de lágrimas. Nós fizemos o que era necessário, Clara. Não era hora de trazer a verdade de volta. E o caos tomou conta. A fumaça começou a clarear, revelando uma sala cheia de pessoas envoltas em sombras. Lara olhou para o rosto de sua mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Quem são essas pessoas? Quem é você? Cada palavra que saía de sua boca parecia puxar uma corda que estava prestes a se romper. Sou o que você pode se tornar, disse a mulher, estendendo a mão em direção a Lara. A verdade é que você não é apenas uma vítima. Você sempre teve um papel a desempenhar. E é hora de você saber do legado que carrega. Um rugido ensurdecedor ecoó, seguido de uma vorágine de luz, como se a casa estivesse se desintegrando alrededor de eles. O chão tremeu e Lara quase caiu. Mas um turbilhão de emoções a segurou no lugar. Antes que seja a última coisa que você faça. E em um instante tudo ficou em silêncio, como se tivessem retirado um ladrilho importante de uma construção. Lara ficou de pé, aturdida, com a cabeça cheia de perguntas, cada uma mais insuportável do que a anterior. Quem ela realmente era? O que havia no propósito que carregava? E agora, com tudo em sua vida mudando em um piscar de olhos, a única certeza era que a verdade estava mais perto do que nunca. E ela tinha que encontrá-la antes que fosse tarde demais. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura da mulher desaparecia, a ruga de confusão se alargando em seu rosto. O que foi isso? Ela perguntou, ofegante. Clara e seu pai brilhavam como sombras pálidas em meio à fumaça, enquanto a presença da avó cortava o ar ao redor, tensa e aflita. A ideia de que essa pessoa, essa versão de sua mãe, era na verdade um eco de sua essência a esmagou. O que você quer dizer com nunca partiu? A mulher misteriosa apenas sorriu, mas o olhar dela não oferecia consolo. Você está destinada a mais do que essa vida que conhece, Lara. E a verdade está prestes a vir à tona. Ela se virou abruptamente e, antes que Lara pudesse perguntar mais, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. A sombra da figura que invadiu a sala era agora tudo o que Lara conseguia focar. Um sentimento de terror tomou conta dela. O ambiente parecia colapsar. Em uma batalha silenciosa entre verdades ocultas. Mãe, Lara chamou, mas a palavra soou vazia no ar pesado. Não havia resposta. Seu pai se lançou para a frente, posicionando-se como um escudo entre Lara e a figura sombria. Você não a levará! Seu pai gritou com toda a força, a voz carregada de desespero. Mas foi aí que um grito cortante se ouviu. O som não veio da boca de nenhum deles. Era como se algo tivesse sido despedaçado em algum lugar profundo dentro da casa. Não, não pode ser, Clara disse, seu rosto empalidecendo, quando ficou claro para ela que não era a única com segredos a esconder. Lara já estava tão confusa que a dor em seu peito começou a se transformar em uma frustração ardente. Ela olhou para a avó, buscando uma explicação. Vocês sabem de algo que não me contaram, Lara afirmou, a voz firme. Eu preciso saber. Suas palavras ficaram ecoando no ambiente, causando um silêncio desconfortável. E foi nesse momento
que a figura sombria deu um passo para frente, permitindo que a luz revelasse sua verdadeira identidade. Não era uma mulher qualquer, mas uma versão distorcida, quase grotesca, de Lara. Um reflexo dela mesma, que olhou diretamente em seus olhos e sorriu. Um sorriso que cortava como um fio afiado. Você é um erro, disse a sombra, a voz ecoando em um tom que Lara nunca esperou ouvir. Um projeto falho, uma tentativa de apagar o que nós somos. As palavras soaram como um trovão na sala, ressoando nas profundezas desse novo Caos! O pai ficou atônito, os olhos arregalados, incapaz de articular qualquer ideia. Clara gritou. Não acredite nela, Lara. É uma ilusão, um truque. Mas Lara estava paralisada, seu próprio reflexo a atacando. Erro? O que você quer dizer? Uma lágrima escorregou por seu rosto enquanto ela olhava para a criatura que parecia carregar todas as suas inseguranças. Você não entende, não é? A sombra deu um passo adiante, e cada movimento a fazia parecer mais real. Você é o último vestígio da esperança perdida. Todo esse amor que seus pais dizem ter por você é apenas um véu para encobrir as falhas deles. Você vai cair. Vai me encontrar. Um grito saiu da garganta de Lara, mas não era apenas de medos. Era a percepção de que todas as coisas que acreditara sobre sua família poderiam estar erradas. Era o momento em que a vida dela começava a desmoronar, o que ela conhecia se desfazendo nas chamas de que realmente era. O pai avançou, tentando puxar Clara junto com ele, mas uma força invisível os afastou, como se uma parede tivesse se levantado entre eles e Lara. E em meio ao caos, a sombra deu um passo à frente, cicatrizando a distância. Lara, você não é apenas uma vítima. Você é a chave. Você deve escolher. A verdade sempre exige um preço. E enquanto a sala desmoronava e os gritos se misturavam às sombras que giravam, Lara percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Havia coisas que ela ainda não entendia, e agora estava prestes a ser empurrada ao centro de um mundo de segredos que sua família havia tentado proteger. Um novo palpitar de coragem se formou em seu peito. Se isso significa descobrir de uma vez por todas quem eu sou, ela declarou, uma determinação brotando como uma chama. Então que assim seja. E foi com essa determinação que ela percebeu que a maior batalha estava por vir, e que a linha entre amor e verdade estava prestes a ser cruzada de uma vez por todas. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura da mulher desaparecia. O que foi isso? O que queriam dela? A pressão no ar só aumentava, e por um momento tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de luz e sombras. Clara e seu pai estavam em choque, paralisados e sem saber como reagir. A sombra da figura do outro lado da sala agora revelava um sorriso que não prometia nada bom. Você é uma escolha, Lara. E também uma possibilidade. Aquelas palavras ecoaram como uma maldição. Lara prendeu a respiração, tentando entender. A verdade que vocês tentaram esconder só vai doer mais se ficar escondida. Então, tudo aconteceu rápido demais. Clara gritou enquanto o chão tremeu violentamente. E Lara teve que se segurar na parede. Um rugido ensurdecedor reverberou pela casa. As paredes pareciam se mover, e de repente toda a estrutura começou a desmoronar. E no meio daquele caos, Lara avistou algo que a deixou paralisada. Uma porta estava se abrindo, lentamente do outro lado do corredor. Mas não era uma porta qualquer.
Era uma porta acolhedora, com luz brilhando através das frestas. Era como se o mundo dos sonhos estivesse sendo oferecido a ela. Lara, não vá! O grito do pai cortou a confusão, agudo e desesperado. Um impulso a fez hesitar. A sombra a olhava, provocando como um predador, enquanto a sala continuava a desmoronar ao redor. Você pode entrar e descobrir quem realmente é, ou pode ficar e ser uma réstia do passado. A escolha pulsava em seu interior. O que seus pais estavam escondendo? O que humus em sua família era real? Então, o que quer que fosse, a figura ao lado de Lara se virou, e pela primeira vez não havia mais doçura e magnetismo, mas um ar de desespero fresco. Lara, ela murmurou enquanto praguejava. Você precisa entender que somos todos mais interligados do que imagina. Uma mudança no tom da figura resaltou a gravidade da situação. E enquanto a poeira se depositava, a avó começou a se mover em direção ao pai. Ela falou com voz tensa, quase implorando. Ele não é quem você pensa que é. O pai a olhou com incredulidade. Você está louca. Como pode dizer isso agora? Você não entende. A verdade, ela vai destruir a todos nós se não fizermos algo, disse a avó. Mas a confiança dela já estava marcada por anos de dor e segredos. Lara ficou mais confusa do que nunca, tentando juntar as peças. O que estava acontecendo? Quem deveria confiar? E de repente, a sombra da figura se aproximou de Lara com movimento suave e determinante. Ela sussurrou algo que ninguém mais ouviu e, ao ouvir, o mundo de Lara se desfez. Você é mais do que um experimento. Você é a chave para tudo. E na mesma hora, a verdade caiu como $1 de gelo em sua mente. Como assim? Lara acenou, o estômago se contorcendo. Mas a figura parecia se desvanecer ao mesmo tempo, e Lara suspirou, sentindo um nó se formar em sua garganta. E então, antes que alguém pudesse respondê-la, a porta brilhante abriu de uma vez, e um feixe de luz tomou conta do corredor. Como um chamado, Lara sentiu um impulso incontrolável em direção à luz. Mas no mesmo instante, um grito rasgou o ar. Um grito familiar. Lara, não, você não pode. Ouvindo. A voz. Uma memória repentina assaltou. O rosto de sua mãe Clara antes de tudo desmoronar. Era uma lembrança dela sorrindo antes de todos os segredos. Mas isso agora? Isso parecia distante, como uma linha tênue entre passado e presente. Quando ela olhou de volta, tudo se transformou em um turbilhão. A figura sombria se reconstruía. A avó e o pai estavam em choque absoluto. E a única verdade que sempre esteve ali se revelava. Você nunca soube a verdade sobre o que seu pai fez. O mundo ao redor começou a girar. Lara sentiu que sua realidade tinha se desintegrado. Os rostos conhecidos agora eram máscaras de revelações. O coração dela acelerava descontroladamente. Cada batida ecoava um chamado para descobrir a verdade. Mas, o que quer que descobrisse poderia acabar com tudo. O que ela fazia agora? Com as memórias sufocantes voltando, o vazio cada vez mais presente na sala. Lara se viu diante de uma escolha que poderia destruir ou libertar. E quando a luz a envolveu completamente, a única certeza era que as consequências viriam. E ela estava prestes a descobrir algo que desafiaria não apenas o que sabia sobre sua família, mas quem realmente era. Lara estava paralisada no corredor, a porta à sua frente irradiando uma luz intensa, como se chamasse por ela. A presença da figura sombria atrás dela ainda ecoava em sua mente.
aquela voz que desafiava toda a realidade que conhecia. O pai e Clara estavam em um embate silencioso, e a avó olhava. A tensão entre eles formava. Um campo elétrico. Você não deve ir, o pai gritou. Mas Lara se sentiu puxada, como se a luz estivesse se infiltrando em sua alma. O peso das revelações estava esmagando seu peito. Tudo o que ouviu, tudo o que nunca soube, estava prestes a explodir em sua cabeça. A escolha é sua, Lara! Clara tentou se aproximar, mas o pai a deteve. Você precisa escolher sabiamente. A urgência na voz dele queimou em seus ouvidos. Mas o que era escolher sabiamente? Lutar contra a sombra que parecia desvendar seus próprios segredos, ou atravessar aquela porta e se aprofundar em algo que poderia libertá-la. Um nó no estômago a deixava presa, mas a coragem começava a tomar forma. Ela olhou para a luz. Qual é a verdade? A pergunta saiu de sua boca, carregada de dor. A figura sombria sorriu, mas Lara não se deixaria enganar novamente. Eu sou sua sombra, Lara. As partes de você que você ignora. Você é parte de um legado, uma conexão que precisa ser restaurada. Os ecos das palavras ressoaram em seu coração. Ela não podia ignorar isso. Se eu sou parte desse legado, então preciso descobrir a verdade. A verdade que me dará controle sobre a minha vida. Com esses pensamentos, Lara avançou em direção à luz, decidida. Então, o caos começou. A casa tremeu violentamente, e os rostos dos seus pais se tornaram uma mistura de pavor e desespero. Lara, não! Gritaram em uníssono. Mas a luz foi mais forte. Ela atravessou a porta, e tudo ao seu redor se iluminou. O brilho derreteu as sombras e, em um segundo, ela se viu em um novo espaço. Era um local etéreo, onde não havia mais dor, e tudo parecia pacífico. Mas o eco da verdade a cercava. De repente, as imagens começaram a surgir. Fragmentos da vida que seu pai e sua mãe tentaram ocultar. Memórias resgatadas, promessas quebradas, experiências de um passado perigoso e a luta dela para se tornar quem realmente era. Lara estava no controle agora. Mas uma sombra se ergueu ao seu lado, um reflexo distorcido da mulher que antes havia sido sua mãe. Você pensa que pode escapar? A verdade traz consequências. Não é um jogo. Lara encarou a sombra. Eu sei o que você é, mas não sou você. Era como se uma luz interna acendesse. Eu sou eu. E agora vou lutar pelo que é meu. O chão sob seus pés começou a brilhar, e uma nova força emanava dela. A sombra hesitou. No entanto, tudo desmoronava. E com isso, Lara percebeu que essa era a verdadeira batalha. Entre sombras e luz, entre mentiras e verdades. Vai ser difícil, disse Clara, agora atrás dela. Mas estamos todos juntos nisso. Não importa o que nossa história seja, nós somos uma família. E com essas palavras, a casa começou a se reerguer. A luz começou a envolver todos, e a fumaça se dissipa. O peso das mentiras finalmente sendo dissolvido. Lara sentiu a presença deles ao lado, protegendo-a, apoiando-a, revelando que a força viera de sua união. É hora de fecharmos este capítulo, disse o pai, com a voz mais forte do que nunca. E num gesto conjunto, eles levantaram as mãos, unindo forças. O brilho emanava, iluminando-os. A luz era quente e reconfortante. Lara sorriu, sentindo pela primeira vez a liberdade. Ela não estava apenas rompendo as correntes que a mantinham presa, mas reencontrando sua verdadeira essência. Juntos, ela sussurrou, e a luz brilhou ainda mais forte. Mas quando o brilho começou a se intensificar,
Lara ouviu uma última frase da sombra. Isso não é o fim, apenas o começo do caos que te espera. E logo, tudo se desfez em um clarão. Lara acordou, jogada no chão, respirando pesadamente. A casa parecia normal agora, mas o eco daquela verdade pairava no ar. O que eles iriam fazer agora? Como? Seriam? Lara! Clara a chamou, seus olhos cheios de amor e determinação. Estamos juntos nessa, e vamos descobrir tudo, não importa o que aconteça. E assim o destino de Lara e sua família estava apenas começando. Uma história de superação, poder e descoberta. As sombras podem ter voltado, mas ela estava pronta para enfrentá-las, com a luz dentro dela. E antes de partir, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo que nos ajuda. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles merecem essa experiência.